Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu, de pé, rezava assim em seu íntimo: Ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir mais forte a palavra de Deus. Vamos nos sentando e cantando. Meu sacrifício é uma alma penitente. Não desprezeis o coração arrependido. Meu sacrifício é uma alma penitente. Não desprezeis um coração arrependido. Somente vocês. Meu sacrifício. Pode ser mais alto. Cantando para o sacerdote. Meu sacrifício é uma alma penitente. Não desprezeis um coração arrependido. Meu sacrifício é uma alma penitente. Não desprezeis um coração arrependido. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Quando a gente lê um trechinho do Evangelho como esse, à primeira vista, parece que a gente é obrigado a concordar com algumas pessoas que dizem: Deus não é justo. Afinal de contas, não vamos exagerar também. Olha esse senhor que subiu para rezar. Jesus gostava de contar histórias em parábolas. Por que será que Jesus gostava de contar as suas histórias em parábolas? Qual é a diferença de história e parábola? Parábola é uma alegoria, como eu fiz hoje de manhã aqui, a alegoria da abelha e da aranha. Mas eu queria falar de abelha e de aranha? Não, nós estamos falando de nós. Acontece que quando a gente começa a falar da gente, já vem uma autodefesa. Então Jesus tem uma sabedoria muito grande. Ele sempre começa a contar uma história que a princípio parece que não tem nada a ver com a vida da gente. E depois ele nos chama. Aliás, esse refrão que nós acabamos de cantar, meu sacrifício é uma alma penitente, Deus jamais deixa de atender um coração arrependido. Essa oração profunda de conversão e de perdão, que é o Salmo 50, ela é fruto de uma parábola. Davi havia cometido um pecado terrível. Um não,
Porque quem comete um pecado e fica nele, nunca só fica em um. O livro de Samuel conta que Davi, um belo dia, dormiu depois do almoço, não tinha nada para fazer, acordou lá para as 3 ou 4 horas da tarde, foi tomar um ar na varanda e lá ele vê Betsabé, a mulher de Urias, e a mulher estava tomando banho numa cachoeira. E embora os olhos dele não quisessem ver, puxou mais forte e ele viu. E ele deu atenção àquele olhar de pecado. E nós conhecemos o resto da história. Davi mandou buscar a mulher, teve uma relação com ela, engravidou essa mulher. O marido dela estava na guerra, ele mandou vir o marido que estava na guerra, para ver se o marido ia para casa ter relação com ela, depois mandava para a guerra de novo. Ele queria encobrir o erro dele. Aí ele traz o homem não vai, mesmo sendo um ateu. Ele era iteu é quase a mesma coisa que ateu. Valia nada. Mas o homem tem princípios, não vai, porque a arca de Deus estava fora do santuário. Ele deixa o homem bêbado, ele tenta drogar o Urias. E nem bêbado Urias vai contra a palavra de Deus. E o Davi vai se desesperando no pecado, e ele quer encobrir o pecado. Essa é a grande preocupação de Davi, é esconder o seu pecado. E ele então manda matar Urias. E aí, ainda apareceu como se fosse um homem fabuloso diante dos seus súditos, porque mandou buscar a mulher de Urias grávida e passou a cuidar dela. Olha que homem maravilhoso. Um plano perfeito, se não fosse Natã. O Natã chegou para ele, e como Natã viu que ele já tinha armado todo esse esquema de pecado, o Natã não tocou no assunto do pecado dele. O Natã contou uma parábola, uma historinha para Davi. Rei, nós temos um caso que precisa da orientação do Senhor. E olha que a parábola que o Natã usa, comparando com o pecado de Davi, é quase nada. Pois não, disse o rei. Se olha lá perto da nossa região, um homem tinha uma única ovelha, uma ovelhazinha que ele criou desde pequenininho, que dormia no quarto dele. O único bem que ele tinha é aquela ovelha. E do lado morava um fazendeiro que tinha muitas ovelhas. Pois bem, senhor rei, um certo dia chegou uma visita na casa desse fazendeiro que tinha muitas ovelhas, e ele, não querendo matar uma ovelha sua para fazer um churrasco para a visita, foi lá e pegou a única ovelhazinha daquele homem e matou a ovelha. O que nós devemos fazer com esse homem? E Davi foi categórico: esse homem merece a morte. E aí o Natã virou o dedinho para ele e falou: esse homem é o Senhor. Perceba a riqueza que está traduzida nesse Salmo 50. Se Natã começasse a falar de Davi, Davi já estava treinado em se defender. E meus irmãos, minhas irmãs, essa é a primeira marca que o pecado põe em nossa vida. Quando nós entramos no pecado e deixamos o pecado entrar em nós, ele vai nos ensinando a de um pecado criar outro pecado para a gente se defender. Por isso que Jesus contava parábolas. Veja que começa o evangelho dizendo que Jesus contou essa parábola para quem? Para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. Essa parábola tem um endereço certo. Aqueles que confiam em si, aqueles que desprezam os outros, aqueles que com muita facilidade são capazes de falar do defeito dos outros, dos erros dos outros, mas não têm a coragem de olhar para si e tirar suas máscaras.
Natã contou a historinha da ovelha para Davi e Davi percebeu que ele era aquele homem. Naquele mesmo instante, Davi compõe esse Salmo 50. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Por vossa imensa bondade apagai os meus pecados. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei. Diante de vós eu pratiquei o que é mal. Eis que eu nasci na iniquidade, em pecado minha mãe me concebeu. Davi toma consciência de que o pecado dele não foi contra Urias, o pecado dele não foi contra Betsabé, o pecado dele foi contra Deus. A primeira convicção que nós precisamos ter é que nós não pecamos pura e simplesmente contra nós mesmos ou contra as pessoas, mas que nós pecamos contra Deus. E aqui há de se dizer uma coisa muito séria. Hoje existe uma falsa antropologia. Antropologia é a ciência que estuda o homem. Um falso humanismo. Hoje se luta e se briga para se defender os direitos humanos. Mas, levados pelo pecado, o ser humano é capaz de defender os direitos humanos e cometer o pior de todos os pecados, que é não defender os direitos de Deus. Esse é o grande primeiro pecado. Se nós olharmos o capítulo 1 de Romanos, a partir do versículo 18, até o capítulo 3, versículo 23, que contempla aquilo que eu falava hoje de manhã, todos os pecados estão privados da glória de Deus. Como é que começa esse pecado? O capítulo 1 e 2 de Romanos nos ilumina para compreendermos essa parábola de Jesus hoje. Que o grande pecado, o maior de todos os pecados, e continua sendo esse também, é não defendermos os direitos de Deus. Porque esse é o pecado que causa todos os outros. Natã não falou todos os pecados de Davi, podia fazer uma lista enorme. Davi, o Senhor era rei, o Senhor tinha mulher, uma porção de mulher, o Senhor foi um covarde. Onde se viu matar aquele homem? Onde se viu o Senhor usar a mulher dele? O Senhor mentiu, o Senhor deu bebida para ele. Ele não fez uma lista dos pecados de Davi. Por quê? Porque a lista do pecado, de todos os pecados de Davi, são consequências de um único pecado que ele reconhece ao proclamar o Salmo 50: foi contra vós, Senhor, que eu pequei. Por mais que eu tentasse nessa tarde falar a vocês e a mim também sobre o que é o pecado, eu não conseguiria. Tudo que eu pudesse dizer que é pecado, ainda assim eu não conseguiria dizê-lo, porque eu também sou pecador. E o pecado é, em primeiro lugar, uma recusa a Deus. Por isso, quando a gente olha essa parábola e pensa, Jesus foi injusto, onde já se viu Jesus dizer que esse homem que era tão bom, esse homem que tinha 7 qualidades, portanto um homem perfeito, que Deus não ouviu a oração dele? Então Deus gosta dos ruins, então Deus gosta de quem não vale nada. Eu vou ser pecador? Parece injustiça. Mas quando nós compreendemos aquilo que Paulo, escrevendo aos Romanos e a nós, o Evangelho é a única força de Deus que pode salvar e mudar a nossa vida. No capítulo 1, a partir do versículo 18, ele começa a nos ensinar. Nós não temos desculpas pelo pecado, porque conhecendo Deus, não lhe prestamos reverência como Deus. O ser humano trocou a majestade de Deus e colocou a criatura em seu lugar, e adorou e serviu a criatura, e esse é o princípio do pecado. E podem ler no capítulo 1 de Romanos, todos os outros pecados são só consequências desse único pecado. A ira de Deus se manifestou, versículo 18 do capítulo 1, do alto do céu contra a impiedade e perversidade dos homens. O que é impiedade? Impiedade é falta de piedade, é falta de amor a Deus, que pela injustiça aprisionam a verdade.
Porque o que se pode conhecer de Deus, eles o leem em si mesmos, pois Deus lhe revelou com evidência. Qual é a grande definição de pecado que São Paulo nos dá? Versículo 21 do primeiro capítulo de Romanos: porque conhecendo a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Meus irmãos, aqui tem uma coisa muito séria. Se você olhar a Bíblia inteira, a grande e praticamente única definição de pecado, que fala sobre o que é o pecado, está aqui nesse versículo 21 do primeiro capítulo de Romanos. Aqui nós temos a grande definição de pecado. O que é pecado? Pecado é, conhecendo Deus, não o glorificar como Deus, nem lhe dar graças. E esse foi o primeiro grande pecado do fariseu. O fariseu não prestou graças a Deus. O fariseu não veio louvar a Deus, ele veio se louvar diante de Deus. Como é que o fariseu começou a oração dele? Eu te louvo, meu Deus, porque eu não sou igual aos outros homens. Eu te louvo, porque eu não sou ladrão, eu não sou adúltero, eu não furto. Eu te louvo, porque eu pago o dízimo de tudo que eu produzo. Eu te louvo, porque eu faço jejum 2 vezes por semana. Ele estava louvando Deus? Ele estava louvando-se na presença de Deus. E esse é o grande pecado que muitas e muitas vezes nós também cometemos. Quando nos colocamos como juízes dos outros. Isso está também no primeiro capítulo de Romanos. Quando achamos que nós somos melhores do que os outros. Quando nós nos colocamos no papel de juízes que podem condenar as pessoas. Quando nós emprestamos nossa voz para falar mal das pessoas, através da fofoca, através da calúnia, através da difamação, através da mentira, que vai afastando as pessoas da vida da graça. Quantas comunidades, quantos grupos, quantas paróquias, quantas famílias divididas e estragadas por causa de uma fofoca que eu ou que você tenhamos falado. Esse é o grande pecado. Quando falamos dos outros e não olhamos para nós mesmos, ou quando olhamos para nós mesmos, como o fariseu fez aqui, para se louvar diante de Deus. O fariseu de pé rezava assim: ó Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os outros. São Paulo diz que esse é o pior de todos os pecados, porque conhecendo a Deus não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. O grande pecado do fariseu, se ele se achava tão bom, a ponto de se comparar com os outros, poder-se-ia perguntar para ele: se você fosse de fato mesmo tão bom, você teria ajudado a esse que está ali, que você está condenando, e tantos outros a mudar. Jesus quer nos ensinar que o grande pecado, meus irmãos, não é o mal que nós fazemos. O grande pecado que nós cometemos é o bem que nós deixamos de fazer, porque achamos que Deus deve obrigação para nós. Por que eu tenho raiva desse espírito e dessa palavra de líder? Porque parece que Deus deve obrigação para nós. Porque eu sou bom, Deus tem que me atender. Meu Deus do céu, como é que Jesus foi condenar esse fariseu, um homem que fazia oração tão linda? Há uma pedagogia do encardido na Bíblia muito interessante. O encardido, para nos seduzir, ele sempre usa palavras bonitas. Quantas e quantas vezes você já ouviu e até já falou para uma pessoa: você está com problema? Reza o salmo. Qual é o salmo? Muito bem, o salmo da confiança. Vocês sabem quem é que sabe o salmo 90 de cor?
o encardido. Primeiro domingo da quaresma, você não foi à missa? Não foi à missa no primeiro domingo da quaresma? E o que é que o encardido fala para Jesus quando vai tentar Jesus? Ele cita de cor um trecho do Salmo 90. Portanto, o Salmo 90 é também o salmo predileto do encardido para seduzir as almas, e só não conseguiu seduzir Jesus, porque além de ser o homem de Deus, era o próprio Deus dentro dele na palavra. Jesus se defende contra o encardido na palavra, porque o encardido vem seduzi-lo com palavras bonitas, com palavras bíblicas. Ah, padre, mas a mulher lá, ela é católica, ela reza o terço. Eu fui lá, padre, lá não é espírita não, inclusive tem uma imagem de Nossa Senhora. Eles falam de Deus. O encardido sabe falar muito bem de Deus. O encardido sabe a Bíblia de cor. E se ele leva muitos católicos para o inferno e já começa a construir esse inferno em vida, é porque infelizmente a maioria de nós católicos tem que criar vergonha na cara e começar a experimentar o poder da palavra, transformando, restaurando e curando a nossa vida, porque infelizmente ele sabe mais do que nós. Palavras bonitas. Quando, logo depois que fez a sua confissão de fé, a sua profissão da qual nasceu a igreja, Pedro, quando disse: tu és o Cristo, Filho de Deus, e Jesus fez um elogio maravilhoso para Pedro: tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando Jesus falou isso, o orgulho entrou no coração de Pedro. E aí Jesus começa a dizer: porque eu vou ter que subir a Jerusalém, e eu vou padecer a cruz, e eu vou sofrer. O que o Pedro fala para ele? Por Deus que isso não vai lhe acontecer. Deus não vai permitir que isso lhe aconteça. Que palavra linda Pedro falou para Jesus. Pois o nome de Deus, Deus vai evitar isso. Tudo concorre para o bem dos que amam a Deus, Romanos 8, 28. Então, o Senhor ganhou uma vacina. O Senhor está imunizado contra o sofrimento. Deus o livre. Isso não vai acontecer com o Senhor. E o que Jesus olhou para Pedro e falou? Afasta-te de mim, Satanás. Meu Deus do céu. Mas Pedro não falou palavras de Satanás. Pedro usou o nome de Deus. Mateus capítulo 16. Mas Jesus teve discernimento para ver que aquela lábia que ele estava usando, bonita, falando em nome de Deus, não era de Deus, porque o orgulho, a vaidade, a prepotência tinha tomado conta do seu coração. Todas as vezes que o encardido quer seduzir alguém, ele usa palavras maravilhosas. Terceiro exemplo. Primeiro exemplo que eu dei, Salmo 90. Segundo exemplo, Mateus. É uma técnica simples. Quando você está na sua casa, na sua comunidade, e chega alguém para fazer uma fofoca, você não querendo ofender a pessoa, olha para ela e fala: Mateus 16. Ela vai depois ler em casa e ver o que Jesus falou: afasta-te de mim, Satanás. O terceiro grande exemplo de que o Satanás usa palavras bonitas e até palavras inspiradas está no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos. Atos 16, versículo 16. Paulo, Silas, Lucas estavam pregando. E quando eles entram numa cidade, vem uma escrava que tinha o espírito de Pitão. Não tem nada a ver com o ex-prefeito de São Paulo. É um outro espírito lá, Pitão. Era uma dona Niceia da época. E aquela escrava vinha atrás de Paulo gritando:
de Paulo, Silas, Lucas e os outros. Olha a frase que essa escrava gritava: estes homens são servos do Deus Altíssimo, escutai-os. O que essa mulher falou de errado? Estes homens são servos, não usou líder, servos do Deus Altíssimo. É preciso que vocês os escutem. E ela foi falando isso muitas vezes e muitos dias atrás de Paulo. Aí chega um momento que Paulo se enfadou, ele ficou com raiva. E quando Paulo se enfurece, meu filho, sai de perto. Pois o Paulo se enfadou, virou para ela e falou: cala-te! Meu Deus, que homem injusto! A mulher falando uma palavra tão linda, a mulher falando uma palavra tão profunda: esses homens são servos do Deus Altíssimo. E por que é que Paulo mandou ela se calar? Por que é que Paulo expulsou o demônio que estava nela? Se você lê o texto, você fala: Paulo foi injusto. Mas quando você olha o contexto, embora ela estivesse falando palavras bonitas, qual era o objetivo dela? Desviar a atenção. Diz São Lucas que ela ia atrás dos apóstolos dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo, ouviam. Aleluia, escutai, é isso mesmo, prestai atenção, aleluia, esses homens são servos do Deus Altíssimo. Ela estava chamando a atenção para si. Diz que ela ia repetindo e falando em alta voz, ela ia gritando, para que ninguém ouvisse o que Paulo tinha a dizer. Percebe o que o encardido faz? O quarto exemplo é o evangelho de hoje. Como o encardido usa palavras bonitas: eu te louvo, meu Deus, porque eu não sou igual aos outros. No entanto, quando a gente vai aprofundando o evangelho, e nesse exemplo que eu citei, que Jesus falou para Pedro, muitas e muitas vezes Jesus tem palavras duras. Meu Deus do céu, onde já se viu ele chamar Pedro de Satanás? Nem para os fariseus ele falou isso. Chamar o primeiro papa de encardido, ofendeu demais. Coloque-se no lugar de Pedro. Se Jesus falasse isso para você, qual seria a sua reação? Talvez iria no ratinho: eu vou processar esse homem, porque esse homem chamou eu de encardido, ele ofendeu eu. Igual a mulher levou um homem na cadeia e deu parte dele, processou ele, porque ele chamou ela de porca. Aí veio a julgamento, o juiz falou: o senhor está condenado, o senhor não pode chamar uma mulher de porca. Ele falou: não, não pode. E se eu quiser dar o nome de uma mulher numa porca, posso? Bem, aí pode. Então me desculpe, dona Margarida. Talvez ia levar Jesus a processo. Que palavra dura. E Jesus, ele não fica muito mesmo tentando agradar, não. Tem outras cenas assim que Jesus parece duro demais na sua palavra. Por exemplo, quando aquela mulher sírio-fenícia vem até ele no meio de uma multidão, e parece que sempre ele gosta de ter plateia para xingar os outros, porque ali também ele esperou Pedro no meio daquele tanto de gente para descer a lenha. Numa outra situação, ele está lá no meio de uma multidão, chega uma mulher sírio-fenícia, uma estrangeira, fala: Senhor, pelo amor de Deus, tem misericórdia de mim, cura minha filha que ela está doente. Jesus olha para ela e chama ela de cadela. Olha para você ver. Jesus fala: você acha que é justo eu tirar da boca do filho para dar para um cachorro?
era outra que ia pedir audiência naquele programa. Eu fui ofendida. Eu quero aqui fazer um processo de calúnia e danos morais contra Jesus Cristo, que me chamou de cadela. Mas aquela mulher tinha uma fé que ia além da palavra. Já que ele chamou ela de cadela, o que ela fez? Começou a latir atrás dele. É verdade, Senhor. É verdade que não se deve tirar o pão dos filhos para dar para o cachorro, mas é verdade também que os cachorrinhos que estiver perto da mesa comem a migalha que cai no chão. Ah, ele veio com cadela, ela latiu. E ele virou para ela e disse: eu nunca vi uma fé assim. E se fosse para você que tivesse sido proclamada essa palavra? Quantas vezes você deixou de ir num grupo porque, não vou mais naquele grupo, porque lá tem uma pessoa que tratou mal eu, nem cumprimentou gente na rua, lá conhece gente, depois sai na rua nem vai na gente. Eu não vou lá não, porque fulano lá falou mal de mim. Eu não vou lá não, porque lá eles me trataram mal. Benção, eu queria tirar uma foto, porque lá não quis tirar a foto. Eu fiquei tão sentido com o Padre Léo, que eu queria que ele assinasse o nome dele na minha Bíblia, ele não assinou. Foi eu que escrevi a Bíblia, por acaso? Isso é petulância. Não assinei e não vou assinar. Isso é o orgulho. Eu queria levar uma recordação, então escreve aí você mesmo aí. Se é para mostrar para os outros, ninguém conhece minha letra mesmo. Tá igual esses espíritos que depois que morre, fica mandando carta para os outros. Não. Psicografar. Eu acho engraçado esse negócio de eles mandar carta. Em vida nunca mandou um bilhete na vida. Nem escreveu com carvão, eu te amo. Depois que morre, fica mandando carta. Eu tô agora aqui. Mas é bobo demais. O encardido faz tudo para enganar a gente e ele consegue. Por quê? Porque ele vem com palavras bonitas. O encardido tem uma técnica e a técnica dele fala palavras bonitas, elogia as pessoas. O encardido elogia a pessoa. Você é maravilhoso, você é maravilhosa. Aí você vai estufando, inchando. Parece que você vai soprando, ele vai crescendo. Aqueles negócios que ficam com ar agora, que eles põem, que eu acho uma coisa medonha de feia que tem na rua. Que aquilo ali é um boneco bobo que eles ligam aqui no ar. Imagem perfeita de muitos católicos que precisam. Você é linda, você é maravilhosa. Como você é querida. É a mesma coisa de terapia da vida passada. Todo mundo que faz terapia de vida passada já foi príncipe, princesa, rei, rainha, faraó. Nunca foi lixeiro, safado, sem vergonha, prostituta. Nunca foi. Talvez porque diz que na reencarnação não pode repetir o que já foi, por isso que nunca foi de novo. O encardido vem com palavras bonitas, ele vem com palavras adocicadas, ele vem com palavras maravilhosas, ele te elogia, ele te eleva, ele mexe com o seu orgulho, com a sua prepotência, ele te põe num pedestal. E você está feliz da vida, porque você é aquele boneco que está lá sendo soprado, e todo feliz, e balança para cá. Porque alguém me aplaudiu. Porque lá no grupo. Cuidado. Senão faz que nem o primeiro voo do mosquito. Primeiro voo do mosquito, ele foi, saiu. Quando voltou, a mãe dele falou: e aí, meu filho, como é que foi? Falou: foi uma maravilha, mãe. Todo lugar que eu passava, o povo me aplaudia. Assim que o encardido faz com a gente. Ele quer que a gente fique lá em cima. Quem está cheio de si não pode estar cheio de Deus. Se você quer ser cheio de Deus, se esvazie.
Essa é a primeira condição. O pecado está aí. O maior pecado, eu falava ontem da egolatria, é quando eu me coloco no lugar de Deus. Eu sou o meu Deus. Existia um rei francês que dizia l'état c'est moi, o Estado sou eu. Talvez parodiando ele podia dizer hoje le Dieu c'est moi, o meu Deus sou eu. Eu sou o meu Deus, eu sou o critério da minha fé. E é isso que Jesus condenou abertamente nesse fariseu. E é isso que Jesus nos condena em cada um de nós, quando nós agimos, falamos, pensamos e até quando rezamos como fariseu. Uma oração que Deus não escuta. Ah, meu irmão, reze essa oração, é infalível. Reza o Salmo 90 que é infalível. Não é infalível o Salmo 90. O encardido rezou o Salmo 90 e Jesus não foi na fiusa dele. Não adianta nada você rezar o Salmo 90 se não viver os outros salmos, especialmente o Salmo 50 ou o Salmo 31, que fala: eu pequei, misericórdia, Senhor. Eu vou confessar os meus pecados, Senhor. Mas o encardido quer que a gente se sinta lá em cima. É assim que ele vai seduzindo. Ele quer que você seja igual a Deus. O que ele falou para Eva? Por que você não come daquela fruta? Ah, não posso, se eu comer eu morro. Não morre não. Sabe por que Deus não quer que você coma? Porque Deus sabe que o dia que você comer, você vai ficar colega dele. Você, igualzinho, e ele não quer. Você vai ser uma deusa. Ele falou: vou, vai. E ela acreditou. E nós continuamos acreditando nessa bobagem. Nós gostamos de quem? De quem nos elogia. Ah, como eu gosto daquela pessoa. Que pessoa maravilhosa. Só porque fala bem de mim? As pessoas nos elogiam por interesse. E nós acreditamos. É igual quando você entra numa loja. Todo mundo vem feliz da vida para você. Ai, que bom, querido, querida. Ah, quer experimentar essa? Não, então experimenta essa, experimenta essa outra. Ai, que maravilha, volta sempre, vontade de entrar a mão na cara hoje. Teve que descer aquela pia toda que estava lá de sapato, não levou nenhum. Mas tem que tratar bem, rir, rir para todo mundo. Ai, que pessoa linda, ai, que homem maravilhoso, tão humilde. Nunca tem uma palavra para ofender ninguém. Esse homem não é discípulo de Jesus, não. Porque Jesus teve palavras de ofensas graves para Pedro, para Tiago e João. João era o discípulo amado. Ele chamou Tiago e João de Boanerges e falou isso para a senhora mãe deles. Jesus estava lá no meio do povo, veio a dona Maria, prima da Nossa Senhora, quer dizer, chegada. Chegou nele e falou: Jesus. Pois não, tia. Eu queria fazer um pedido a você. Sabe que nós somos parentes, né? Queria fazer um pedidozinho a você. Pois não, tia. Queria pedir que quando você chegar no reinado, que você colocasse o Titi à direita e o Johnny à esquerda. Coloca eles. Jesus falou: Boanerges. Aqui, minha senhora. Filhos do trovão. Meu Deus, chamou a mãe de trovão. Trovão é feio. Não é feio? Dá medo da gente. O céu vai ficando preto, com as nuvens feias. E quando tropeça, a gente tem até medo. Santa Bárbara Virgem. Jesus chamou a tia dele, a mãe dele. Ele está lá pregando no meio de uma multidão. Veio lá um office boy, o mensageiro. Igual esses dias eu estava pregando numa cidade. Terminei a pregação, fui para o hotel. Estava rezando, daí a pouco toco o telefone. O recepcionista falou: padre, aqui tem fulano, ciclano, beltrano, que veio buscar o senhor para fazer o lanche.
Falei, eu não marquei lanche com ninguém. Não, mas quer para o senhor, porque quer agradecer muito o senhor ter vindo aqui na cidade para fazer um lanche e conhecer a cidade. Disse, olha, eu não vou sair, eu já avisei a equipe que organizou, que eu não vou jantar e que eu preciso rezar, eu preciso preparar o programa, amanhã eu tenho que gravar 12 programas felizes cada dia. Tá bem, passou uns 10 minutos, bato na porta do quarto. Eu já fui com aquela minha cara de alegria atender. Porque se a gente fica num hotel é para quê? Para ter sossego, para poder rezar e preparar as pregações. Era o mensageiro, com bilhetinho. Querido Padre Léo, agradecemos a presença do Senhor na nossa cidade. Nós somos da paróquia não sei das quantas, e nós não aceitamos escusas. Vamos aqui ficar esperando até o Senhor descer para ir fazer um lanche conosco. Então nós vamos esperar até amanhã na hora do voo, porque eu não vou descer. Ficar com raiva de mim. Azar. Grande coisa no mundo tem 6 bilhões de pessoas. Eu vou ficar triste porque 3 a mais ou a menos ficou com raiva de mim. Ah, bem capaz mesmo. Pois Jesus falou isso para a mãe dele. Estava lá aquela montoeira de gente. A montoeira de gente. E aí veio um moleque e falou assim, senhor... Eu disse, pois não? A senhora, sua mãe e seus irmãos, primaiada, estão lá esperando o senhor. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus e põem em prática. Oxa, puletada. Para os outros, para a mãe foi elogio. Quem conhece a Bíblia sabe que ele fez um grande elogio à mãe dele. Porque a Bíblia mesmo diz que Maria era especialista na palavra, que ela guardava todas as coisas no seu coração, que ela era a serva do Senhor por excelência e que ela em tudo fazia a vontade de Deus. Jesus fez um elogio para a mãe dele, mas para aquelas pessoas foi um xingo. Quem não está em sintonia com a palavra não entende a palavra. Por que será que Jesus é tão duro? Por que será que Jesus às vezes usa de palavras tão violentas para ver se a pessoa acorda? Às vezes a pessoa dorme tanto que você tem que jogar água nela, dá um safocão no bicho, dá um chacoalhão, dá um grito no ouvido dele. Tem gente que tem sono pesado, eu mesmo tenho sono pesado. Quantas vezes o motorista do ônibus, quando eu chego em Curitiba terça cedo, depois da tenda, ele tem que ir lá me chamar na poltrona. Estou lá dormindo, babando, tranquilo, sossegado. O japonês entrou no ônibus e falou para o motorista, motorista, eu tenho que descer naquele ponto lá, cidade antes. Mas eu tenho sono pesado, o senhor chama eu. Eu chamo. Mas olha, eu tenho que descer naquela cidade antes, fica 200 quilômetros antes. O ônibus vai passar lá 4 horas da manhã. Meu sono muito pesado, o senhor chama eu? Eu chamo, pode dormir sossegado. No outro dia, 6 horas, o ônibus chegou no ponto final. O motorista veio acordar a turma. Quando acordou, o japonês, Braga! Senhora japonês! Eu queria, eu falei para o senhor que eu precisava descer para fora. Senhora japonês! Eu queria falar com o senhor japonês! Aí o motorista falou para o guarda, mas esse japonês, velho, nervoso, quer ver o outro que eu chamei lá na outra cidade, mais nervoso ainda, eu pus ele para fora do ônibus, ficou dando tapa em mim, credo, a gente faz um favor para eles. Às vezes Jesus está fazendo assim conosco, mas nós queremos os braços do encardido para nos chacoalhar, porque nós queremos continuar no nosso comodismo, nós queremos um Deus que não nos faça propostas de mudança de vida, e esse não é o Deus de Jesus. O Deus de Jesus é aquele que olha para cada um de nós e diz, todas as parábolas da Bíblia é primeiro lugar para você, para mim. E esse publicano, o Dunga já falou dele hoje de manhã, que era um homem muito pecador, que era um ladrão, safado, sem vergonha, mas ele teve a coragem de fazer a única oração que Deus entende. Tu, porém, Senhor, tem piedade de mim, porque eu sou um grande pecador. Meu Deus, tem misericórdia de mim, porque sou um grande pecador. Ah, meu irmão e minha irmã,
Se essa fosse a única oração que você aprendesse em toda a sua vida e procurasse vivê-la cada dia, você não precisaria rezar em línguas, você não precisaria aprender tantas orações, você não precisaria ter livros e livros de reza, porque você já estaria construindo o céu dentro de você, porque o céu entra em nós quando expulsamos de nós a hipocrisia, o orgulho, a vaidade, a prepotência, a mentira, quando arrancamos as nossas máscaras. E é isso que precisamos fazer. Deus não é um soberano tirano que quer humilhar cada um de nós, não. Muito pelo contrário, nós lemos, refletimos hoje de manhã, o nosso Deus é um Deus que nos chama. A primeira leitura de hoje fala que esse Deus que nos ama quer restaurar a nossa vida. E o que é restauração? Nós vamos com certeza ouvir, chorar, rezar e meditar hoje à noite no show Restauração. Restaurar é fazer de novo, segundo a ótica do autor. Restaurar o ser humano é refazê-lo, é fazê-lo de novo, segundo a ótica de Deus. E qual é a ótica de Deus? Que criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Deus não pode entrar em nosso coração se o nosso coração está cheio de nós mesmos. É preciso tirar as máscaras, é preciso tirar a prepotência, é preciso parar de fazer o louvor do eu. Deus não escuta a oração feita na primeira pessoa. Talvez você pergunte: padre, eu rezo tanto, parece que Deus não me escuta. E o terrível é saber que realmente Deus não escuta você, e não vai escutar enquanto você não mudar a sua oração, enquanto eu não mudar a minha oração. Deus não é uma máquina aonde eu enfio reza e sai cura. Eu quero aprender aquela oração, padre, a oração de santo não sei o quê, aquela oração, aquele salmo infalível. Não existe oração infalível. Existe oração que Deus não escuta, e essa é uma delas. A oração feita na primeira pessoa do singular, Deus não escuta nunca, nunca. Não há nenhuma exceção bíblica. É terrível, mas até mesmo quando Jesus fez 2 orações na primeira pessoa do singular e o Pai não o ouviu. O Pai não ouviu nem Jesus quando a oração de Jesus foi feita na primeira pessoa do singular. Quando Jesus na cruz disse: meu Deus, por que me abandonaste? Quando Jesus na cruz fez a segunda oração no singular: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. E o Pai não afastou. Padre, por que será que Deus não escuta a minha oração? Eu faço promessa, padre, eu rezo, padre, eu faço novena, eu faço jejum. Olha o fariseu, você é melhor que o fariseu? Eu não sou. Eu, quando olho para esse fariseu aqui, eu falo: meu Deus, se com ele foi assim, imagina comigo. Porque eu aqui, olha, não sou como os outros homens, eu sou pior. Ladrão ele não era, eu sou. Quantas vezes já roubei o tempo de Deus? Tempo que Deus me deu e eu usei para o pecado. Tempo que Deus me deu e eu usei para ver televisão, programas terríveis. Eu fui ladrão do tempo. Meu Deus, eu já fui ladrão muitas vezes. Eu fui ladrão do meu corpo. Deus me deu esse corpo. Eu era muito mais perfeito, muito mais ajeitado, mas eu me estraguei com cigarro, eu me estraguei com droga, eu me estraguei com maconha, eu me estraguei na prostituição, eu me estraguei no alcoolismo, eu sou ladrão do corpo. Eu sou ladrão. Eu não sou desonesto, eu sou desonesto. Muitas e muitas vezes, Senhor, se honestidade é ser limpo o tempo todo, eu não sou, Senhor. Quantas e quantas vezes eu fui fingido, enmascarado? Eu não sou. Eu não sou adúltero, eu sou adúltero. Eu já adulterei muitas vezes em palavras, eu já adulterei em pensamentos. Talvez eu não tenha cometido adultério, porque nunca fui casada, mas eu já adulterei no meu coração quando vi filme pornográfico, quando vi essas novelas pornográficas, quando ouvi essas músicas pornográficas, quando fiquei olhando para o corpo das mulheres e dos homens com os pensamentos adultério. Jesus diz: só de pensar já cometeu. Eu sou adúltero, Senhor.
Eu jejuo 2 vezes por semana. Eu não jejuo 2 vezes por semana. Às vezes tento fazer 1 vez de jejum e nem sempre consigo. Eu, Padre Léo, não consigo jejuar. Se eu conseguisse jejuar 2 vezes por semana, eu era pelo menos uns 10 quilos mais magro. E eu sou gordo por quê? Porque eu como demais, mais do que devia. Porque eu já fui no médico, ele viu que eu não tenho mais nenhuma doença. A única doença que eu tenho é que eu não posso ver comida, quero comer. E quero pedir para Deus, eu quero comer e não quero engordar. Eu não quero, eu não sou, Senhor. Eu não jejuo. Eu dou o dízimo de toda a minha renda. Eu não dou o dízimo de toda a minha renda, você dá? Eu não. Nem o dízimo do Antigo Testamento de 10% eu dou. De toda a minha renda significa dar 10% do meu tempo, 2 horas e 40 por dia de oração. Você tira? Pensa. De cada 100 dias no ano, eu tiro 10 dias e dou para Deus. 300 dias no ano eu tenho que tirar 30 dias. 365 dias no ano eu tenho que tirar 36 dias e meio para Deus. 35 dias e meio, eu tiro isso? Você dá 35 dias por ano para Deus? Então você não paga o dízimo. Então você é muito pior que esse fariseu. Eu sou pior do que ele. Senhor, se o Senhor não escutou a reza desse homem que tinha 7 qualidades, como é que o Senhor vai escutar a minha? Parece que Deus é injusto. E no entanto Jesus escutou uma outra oração feita na primeira pessoa, mas onde o centro não era ele. Meu Deus, que coisa fabulosa essa oração desse homem pecador. Ela também é feita na primeira pessoa do singular, mas ela não é egoísta. Aqui o fariseu estava louvando a Deus, mas ele estava louvando a Deus por si. Essa oração do publicano é feita na primeira pessoa do singular. Meu Deus, mas ele dobra-se diante dele. Tem piedade de mim que sou um pecador. Ele olha para Deus e vê a grandeza de Deus, e ao ver a grandeza de Deus, ele vê a sua pequenez. O fariseu olha para si mesmo, e ao ver a sua grandeza, vê a pequenez de Deus, porque o Deus de muitos católicos é um Deus pequenininho, é um Deus mendigo, é um Deus que não tem poder de curar, é um Deus que não tem poder de libertar, e é por isso que, se 90% das pessoas que têm câncer porque fumam, infelizmente 100% das pessoas que fumam são católicas, porque nós católicos temos um Deus pequeno, um Deus que não é capaz de me libertar do meu cigarro. O meu cigarro é mais poderoso do que Deus, a minha novela é mais poderosa do que Deus. Eu não consigo renunciar à minha novela, eu não consigo renunciar ao meu cigarro, eu não consigo renunciar a um copo de bebida. Que Deus é esse? Esse é o Deus do fariseu, porque é um Deus pequenininho. Porque a pessoa que se acha grande demais, importante demais, santa demais, não tem espaço para Deus na sua vida. O fariseu cresceu tanto, inchou tanto, que enxotou Deus para fora da sua vida. Se você quer fazer uma oração, a única oração na primeira pessoa do singular que Deus escuta, é ter a coragem de dobrar o joelho no chão e dizer: meu Deus, tenha piedade de mim, eu sou um pecador. O Senhor conhece a minha vida, está aqui, Senhor. Conhece a minha história, Senhor. Eu sei que Tu me amas com amor infinito, Senhor. Mas quanto mais eu percebo o amor de Deus, muito mais ainda eu deveria perceber o desamor que há no meu coração. Porque, meu irmão e minha irmã, ao lado de um PHN, nós precisamos cada dia de um PHS. Se eu digo PHN para o pecado, para o ódio, para as drogas, para a mentira, eu preciso dizer PHS, por hoje sim para Deus, PHS para a vida, PHS para o perdão, PHS para a misericórdia. E isso só é possível quando eu me esvazio de mim mesmo, porque senão é bem capaz de eu pensar que Deus está me devendo obrigação. Deus tem que me curar porque eu fiz isso.
Deus tem que atender a minha reza porque eu rezei direitinho, eu fiz a novena, eu dei esmola, padre. Ai, que coisa medonha, falar que dá esmola para Deus. O meu Deus não precisa de esmola. O meu Deus não é mendigo. O meu Deus é o Senhor, Criador do céu e da terra, de todas as coisas finitas e infinitas. O meu Deus é dono do reino dos céus inteiro. E eu trato como um mendigo que precisa de esmola? É ser petulante demais, é se achar grande demais, é se achar importante demais. E é isso que o encardido faz. Ele vai nos soprando, nos soprando, nos soprando, nos soprando, até que a gente fique completamente cheio de ódio, de mágoa, de orgulho, de vaidade, de prepotência. E chega um momento que ele vem e com uma pequena alfinete ele nos fura. É isso que ele faz conosco. Ele vai te enchendo. É o poder que a droga dá, é o poder que a bebida dá. A pessoa vai crescendo, 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 inchando por dentro. O nosso Deus não. O nosso Deus, Ele se esvazia para nos ensinar o caminho. Ele esvaziou-se da sua condição divina. Eu estou refletindo sobre a presença do povo de Deus no Egito. Como é que começou essa história da escravidão no Egito? Começou com os irmãos de José. Eles ficaram com inveja de José, porque José ganhou uma túnica nova do pai dele. Eu estou preparando um estudo para o retiro que vou pregar no Egito agora, no mês de maio. O caminho da libertação, fazendo Egito e depois todo o deserto até chegar na Terra Santa. E aquela palavra túnica, aquilo me tocou profundamente. Quando li aquilo, comecei a pensar, meu Deus, a história da escravidão começou porque os irmãos de José ficaram com inveja da sua túnica. Jesus, para curar a raiz de toda a escravidão, quando é crucificado, a primeira coisa que faz, tiraram a sua túnica. O mundo briga por causa de túnica. Túnica é aparência, é isso que está fora, é a minha roupa, é a cara que eu visto. Jesus é aquele que teve a coragem, aí nós entendemos Deus, e aí nós entendemos o pecado. Jesus é aquele que tem a coragem de se despir da sua túnica. Quando tiraram a túnica de Jesus, não tiraram só a sua túnica, aquela túnica que tinha poder de curar, não, que aquela mulher chegou e tocou na túnica e foi curada. Quando tiraram a túnica de Jesus, despiram Deus. O nosso Deus, Ele é capaz de se despir para que cada um de nós nos revistamos da graça dEle. Revestivos do Senhor Jesus. Eis que tudo se faz novo. É isso que precisa acontecer, meus irmãos. É isso que nós precisamos tomar posse hoje. Mas o primeiro caminho para esse PHS é o PHN. Amanhã nós vamos refletir sobre o PHS, sobre ser cheios do Espírito Santo, sobre a renovação que o Espírito Santo faz em nossa vida. E vamos terminar o dia com a nossa missa, convidando cada um a voltar para o banquete do Pai, como o filho pródigo que voltou e o Pai estava esperando de braços abertos. Mas se você quer chegar nesse banquete do Pai, é preciso aprender a fazer essa oração desse pobre publicano que somos cada um de nós. Tenha coragem de hoje também, quando vier receber um Deus despido de túnica, mais do que despido de túnica, despido até do corpo humano, um Deus que é capaz de se tornar uma coisa na Eucaristia. Tenha coragem de hoje, ao tomar a Santa Hóstia na mão, antes de comungar na frente do ministro ou do sacerdote, repetir essas palavras tão profundas, essa oração que o céu tão bem sabe acolher. Meu Deus, tem piedade de mim, que sou um grande pecador.
radionovaplay.com. Assine já!